Neste último domingo, eu caminhei com a minha filha até o altar, nos disse Ernest Reimann. O seu rosto carregava uma forte impressão. E ele nos disse mais. Foi muito marcante para mim, porque exatamente há 12 anos atrás, eu e minha família, também era um domingo, passagem de ano, e nós nos dirigíamos até o Kentucky. As estradas norte-americanas, aquelas largas expressway, são normalmente repletas de automóveis. As pessoas indo e vindo a fim de se reunirem entre amigos e familiares. Mas também acontece que alguns destemperados e também embriagados, ao entrarem nessas estradas, são muitas vezes causadores de dramas que podem marcar uma vida toda. E nós dirigíamos um tanto felizes, mas de repente fomos surpreendidos. Uma caminhonete de largo porte, ela causou um grande engavetamento. Muitos carros foram surpreendidos. De repente parou toda a condição de fluxo e foi bem perto de nós. Então logo acontece, as pessoas saíam dos seus carros, eu aguardando até que minha mente se acalentasse, e eu percebi, dizia ele, que muitas pessoas estavam feridas. Eu logo saí, minha esposa estava ao volante, minha filha Anne, de 10 anos, foi comigo. E chegamos até um certo veículo, não longe de nós, onde havia várias pessoas tentando tirar um jovem. E alguém dizia: Simon, aguarde, logo o socorro vai tirá-lo daí. Eu percebi que a situação era muito grave. Voltamos até o meu carro e peguei uma caixa de ferramentas, que eu sempre andava com ela, e também uma maca de armar, porque a companhia de energia em que eu trabalhava exigia-me estar bem monitorado e equipado. E lá, com uma serra elétrica, pudemos desfazer algumas ferragens, removendo-a para que pudesse assim ter uma chance melhor em tirar aquele jovem do sinistro acidente que o acometera. O seu tio, que o acompanhava, já havia sido removido, estava deitado no asfalto, ele não tinha condições de levantar ou fazer qualquer coisa. Mas nós tiramos o jovem Simon, de 12 anos. Com a ajuda de alguns, delicadamente o colocamos na maca que eu tinha e o trouxemos até a minha caminhonete. E ele foi colocado na parte de trás, imóvel, para que pudesse aguardar socorro longe daquele clima frio como estava na rodovia. Minha filha foi ao lado dele e começou a hidratá-lo. O sangue escorria largamente, com uma torneira pingando na parte de trás. Suas pernas estavam deploráveis. À direita, a impressão que dava que tinha sido esmagada nas ferragens. A situação dele era gravíssima. Já se percebia no ar o barulho de sirenes. As ambulâncias estavam a caminho. Muitos eram os feridos. Os que não participaram do acidente estavam tentando ajudar alguns. Eu também fui ao encontro de outros em que eu pude auxiliar com as minhas ferramentas, mas logo, com as ambulâncias chegando bem próximos, voltei para sinalizar que ali, no meu veículo, apesar de não ter participado de um acidente, havia uma vítima. E a ambulância parou do outro lado da avenida, ou estrada. Simon foi retirado e foi levado até o pronto-socorro da cidade mais próxima, Yellowwood, cerca de 75 quilômetros da onde nós
completaríamos a nossa viagem. Ajudamos a transportá-lo até a ambulância e eu disse: Simon, nós vamos te visitar. Você vai superar esta. Firme. Acredite. Há um Deus que sempre auxilia nesses momentos difíceis da nossa vida. Eu não sei bem se ele podia ouvir, porque a sensação que tínhamos é que ele tinha desmaiado de dor. Minha filha estava compadecida. 10 aninhos, mostrou-se forte ao tentar ajudá-lo, mas algum tempo mais passou, a estrada foi desobstruída e nós podemos seguir em frente até completar nosso destino. Mas no dia seguinte, nós saímos bem cedinho e fomos até Yellowwood tentar saber o que havia acontecido àquele jovem. E no pronto-socorro, onde foram socorridas a maioria das vítimas, não demorou muito e nós descobrimos que Simon estava ali. Fomos até o corpo médico do pronto-socorro e a doutora Angel, muito distinta, prestimosa, pôde nos dizer que tinham feito tudo o que foi possível, mas que, infelizmente, a situação dele era gravíssima, estava com uma septicemia e que possivelmente iriam ter que amputar as suas 2 pernas, caso ele sobrevivesse. Pedimos autorização para poder vê-lo. Ele estava na UTI. Como eram tantos os acidentados, eles até devem ter crido que nós éramos a família dele e nos deixaram entrar. Eu e minha filha chegamos pertinho. Eu comecei a falar com ele, baixinho. Minha filha do outro lado, também falando: Simon, Simon, você precisa resistir, você vai conseguir. E ela pediu que nós orássemos com ele, e eu prontamente a atendi. E nós oramos, pedindo a Deus que permitisse que ele superasse aquela drástica situação em que ele estava. Terminamos a oração em nome de Jesus. Ele abriu os olhinhos, ainda que com muita dificuldade. A sensação que tivemos é que ele nos reconheceu. Seus olhos estavam marejados. Seus pais eram mexicanos. Nós viemos a saber depois. E ele veio para passar o Natal e o começo do ano com seu tio, que era também o seu padrinho, que gostava muito dele, mas também estava naquele mesmo hospital, em outra parte, ferido, numa situação também precária. E agora, Simon tinha encontrado uma nova família. Eu, minha filha e minha esposa Rebeca, que aguardava lá fora, porque só deixaram entrar 2. E minha filha precisava vê-lo. Ela cuidou dele, enquanto minha esposa vigiava a condição de poder tirar o carro dali. Ele pôde apertar nossas mãos. Ficamos emocionados. Ele estava respondendo. Nós também não aguentamos. E as lágrimas escorreram. E Anne dizia para ele: você vai ficar bom. Meu pai orou com você. Você pode acreditar. Nós amamos muito a Jesus e Ele atende às nossas orações. Ele, com dificuldade, articulou a cabecinha, como que consentindo, acreditando que aquilo era possível. Minha filha estava me surpreendendo mais uma vez. Ela parecia ter mais fé que eu. Talvez porque ela não soubesse que consequências poderia ter a vida daquele jovem sem as suas pernas. Apenas 12 anos. Um mundo pela frente, interrompido por causa de um bêbado. É terrível. Parece que esse mundo não muda nunca. E de fato, não vai mudar, só vai piorar. Por isso precisamos de Deus. Nossa única saída. Caminho, verdade e vida. De vida abundante. Que só Ele pode dar. Eu posso dizer que conhecer Jesus é tudo na vida de qualquer um. Nós ficamos algum tempo com Ele. Ele voltou a adormecer. O rosto ficou mais
tranquilo. Ele sabia que não estava mais sozinho, que aqueles que o tiraram das ferragens também estavam agora ao seu lado, no leito da UTI. E dissemos que nós voltaríamos. E voltamos para casa. Naquele final de tarde já era mais 75 quilômetros. Chegamos um pouco tarde. A estrada estava um tanto lenta, mas no dia seguinte estávamos novamente lá. E viemos e oramos com ele ainda inconsciente. De novo ele desperta com dificuldade na hora da oração, apesar de orarmos baixinho. Ele aperta a nossa mão novamente e ele nos dá um sorriso. Foi emocionante. Aquele sorriso significava um mundo de palavras. Ele estava crendo. E era tudo que nós precisávamos. A médica veio até nós e nos disse que após a nossa saída, ele tinha tido uma importante melhora nos sinais vitais. Louvado seja Deus! Ele é ouvinte de toda oração feita em nome de Jesus. E com sinceridade e com fé viva na pessoa de seu filho. Anne sorria de orelhinha a outra. Ela tinha muita esperança. E o meu papel era nutrir essa esperança dela e dele. As pernas estavam expostas. Eu percebi que Anne não olhava. Porque ela talvez não tivesse estômago, e nem eu tinha tanta condição de olhar. Mas era aterrador. Estava em carne viva, ossinhos à mostra. Nós não desistimos. Voltamos no dia seguinte, e depois. No final de uma semana, Dr. Gregory, o chefe da UTI, veio nos procurar e disse se nós podíamos orar com outros pacientes. Porque o que estava acontecendo com o Gregory, o médico, eu me refiro, era algo muito especial. Ele começou a crer no poder da oração, porque o pequeno Simon estava resistindo, já não estava mais entubado, já estava um pouco mais desperto e já estava naquela tarde sendo preparado um leito na enfermaria para ele. Ele já estava de alta da UTI. A situação das pernas eram muito difíceis. Disse que dificilmente poderiam preservá-las, mas eles adiaram a amputação. Era tudo que nós precisávamos. Só tínhamos que orar mais. Muita oração, muito poder. Pouca oração, poder pouco. Oração demais, poder demais. E nós agora orávamos e jejuávamos. Aquele jovenzinho já fazia parte do nosso coração. Conhecemos melhor o seu tio, oramos com ele também. Ele começou a melhorar. Deus é bom demais. A segunda semana completou-se. Nós continuávamos a visitá-lo todos os dias. Ficávamos algum tempo no hospital. E o mesmo Dr. Gregory, aquele homem que passou a crer no poder da oração, nos permitindo orar com outros enfermos. Esses enfermos também tiveram melhoras importantes. Louvado seja Deus! Eu conheço essa história porque vivi no meu coração. Mas agora o nosso foco está naquele hospital, naquele pronto-socorro. E o médico-chefe nos disse que eles decidiram preservar as pernas daquele jovem de 12 anos. Porque haveria a chance, ainda que muito pequena. Mas por mais uma semana foi preservada, a segunda semana, e no final do mês
as pernas não iam ser mais amputadas. Imagina a nossa felicidade. Minha filha deu até um pulo de alegria. Nós participamos das fisioterapias recuperatórias. Ele ficou 1 ano sem poder pô-las no chão. Suas perninhas não tinham ainda tanto sentido, mas elas eram articuladas, manuseadas. As fisioterapeutas fizeram o seu melhor e nós o incentivávamos, nós acreditávamos. Eu até disse para ele uma frase que é bom ficar no nosso coração: Simon, você não é o que aconteceu com você, mas você é sim o que você se escolher se tornar. E eu repeti: você é o que você escolher se tornar. Foram anos de lutas. Ele teria as pernas, mas estava candidato a ser um paraplégico. Ainda que, para nós, o saldo era muito positivo. Ele ia continuar com as suas pernas. Mas nós queríamos mais. A gente sempre quer mais. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é mais. O nosso Deus ainda é o Todo-Poderoso. E se você crer que Ele pode, então você pode também. A família autorizou que ele passasse uma temporada conosco. Seu tio veio, ficou alguns dias. E como viu que ele estava em casa, porque ele era amado, e nós cuidávamos dele como um filho, permitiu que ele passasse todas as suas férias. E nós intensificamos o tratamento, as fisioterapias, fizemos hidroterapias. Foi uma longa jornada, que eu podia resumir tudo para vocês. Que neste último domingo, Simon colocou uma aliança no dedo da minha filha. E ele caminhou da entrada até o altar daquela igreja com as suas próprias pernas. E na saída, após a cerimônia, aquele jovem, agora adulto, pegou a minha filhinha no colo para que ela jogasse o buquê. E foram fazer a sua viagem de lua de mel para uma linda região montanhosa do México, um tanto próxima de sua cidade natal, aonde eles subiriam muitas montanhas juntos. Deus provou para nós mais uma vez que tudo é possível para aquele que crer. Exaltado seja o nome e a essência de Jesus de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, quantos são que estão padecendo de enfermidades? Elas são múltiplas, desde um diabetes mellitus, como problemas tumorais, são cânceres, algumas vezes avantajados, em situação de metástase. São problemas graves de coração, a níveis coronarianos. São muitas enfermidades degenerativas, como mal de Parkinson, mal de Alzheimer e síndromes das mais variadas, incapacidade pulmonar, graves problemas ósseos e nas articulações. Senhor, tudo tem solução. Está ao passo de uma prece, de fé, de coragem, de amor, no nome de Jesus. É lógico que nós queremos que seja feita a tua vontade, porque nós sabemos que ela é perfeita. Ela sempre trará o maior benefício àqueles que foram acometidos. Então, nesta madrugada, eu oro em especial pelos enfermos. Os enfermos também mentais, os enfermos emocionais, os enfermos fisicamente acometidos, outros enfermados nas suas motivações,
até no caráter. Tenha misericórdia, Pai. Ajude-nos a acreditar que este Jesus vive e reina eternamente e que no trono do universo Ele aguarda as mais débeis orações, mas que haja fé, isso basta para ser transformado em histórias, como foi de Simon, como foi de Anne, minha filha, que hoje é uma mulher feliz. Dizia Ernest, e essa oração, que também partiu dele, hoje parte de mim, para você, que da onde estiver nesse mundo ouvindo essa prece, seja atingido por ela, em nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanha, mais uma vez eu lembro como é importante que os que não estão inscritos se inscrevam. Como é importante para nós que você deixe um comentário, que você compartilhe as mensagens de esperança, que você permita que alguém sinta-se mais feliz, porque não só foi lembrado por você, com uma mensagem que pode transformar algo dentro dele ou dela. Então vamos arregaçar as mangas e trabalhar juntos, esparramando as sementes de esperança do Evangelho Eterno, no nome de Jesus. Amém? Acione o sininho, coloque um like ou dislike, de acordo com a sua concepção, e nos ajude a poder esparramar o nome de Deus em Jesus de Nazaré. Podemos contar com você? Gratidão para aqueles que são atingidos por esse modesto apelo. E por todos que também ainda não foram, agradecemos por estar conosco.